Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma live. O pessoal vai entrar. Nossa segunda live da semana. Um assuntinho muito interessante. Nós vamos falar da visão do acupunturista nas intolerâncias à lactose. Então tem bastante conteúdo aí para a gente entender como que funciona. Boa noite para todo mundo que está entrando. É um prazer estar aqui com vocês nesse comecinho de noite, véspera de feriado. Hoje sim eu posso falar que é uma véspera de feriado, né? Para o estado de São Paulo. Pessoal, então hoje eu vou falar um pouquinho da nossa visão, né? Da visão da medicina chinesa nas intolerâncias à lactose. Por que eu trouxe esse tema hoje? Porque teve algumas perguntas na minha caixinha de perguntas que a gente lançou essa semana, então tiveram algumas perguntas a respeito disso. E outro que a gente tem, né, notado um aumento desses casos, né, que a gente vê aí no nosso dia a dia. E a gente vai falar um pouquinho, né, na verdade sempre teve, que hoje a gente tem mais testes para serem realizados, hoje a gente tem mais ciência para detectar, né? Mas isso é algo que sempre existiu, né? E por que eu falo isso? Primeiro eu quero falar um pouquinho do leite, né? Do leite e seus derivados, né? É um tema bem controverso, né? Então, assim, tem estudos mostrando os seus benefícios, outros tantos estudos mostrando os seus malefícios, né? Mas o leite, pessoal, esse alimento tão contraditório, né? Dar ou não dar, o quanto dar, eu vou trazer um pouquinho a respeito da nossa visão, né? Então, dentro da medicina chinesa, quais são as características desse alimento, né? Do leite, sempre que eu falar em leite, pessoal, é leite e seus derivados, tá? Então, de que forma isso interfere no nosso organismo? Né? A gente sabe que aqui no Ocidente, a gente tem assim, o leite ele é base da alimentação, né? Isso é algo cultural. E a gente tem, inclusive, né, um consumo excessivo desse alimento, tá? Então, o que eu queria falar para vocês, então? Um pouquinho do que acontece com o nosso corpo para ele adoecer, para ele entrar em desequilíbrio. Então, aí depois a gente no final, né, do meio para o final da live, a gente vai falar então das intolerâncias em si, tá? Então, assim, o que adoece, né, uma criança, um ser humano? A gente tem dois fatores de adoecimento. A gente tem fatores externos e fatores internos. Os fatores internos, pessoal, a gente já comentou um pouquinho, né, na live sobre ansiedade, que são as nossas emoções. Então, uma produção excessiva de um fator emocional, ele leva o nosso corpo a desequilibrar, né? Porque a gente sabe que problemas emocionais, então emoções sentidas e da maneira que são vividas, elas levam a um desequilíbrio do nosso corpo orgânico. Assim como um desequilíbrio do nosso corpo orgânico pode levar a um desequilíbrio emocional. Mas o fato é que as emoções são alguns fatores que levam ao nosso desequilíbrio, tá? O desequilíbrio do nosso corpo, e ele desequilibrando, a gente leva a um processo de mau funcionamento de todos os nossos órgãos. E outros fatores que levam ao desequilíbrio são os fatores externos. Pessoal, fatores externos, aqui a gente entra como clima, né? Então a gente sabe que dentro da medicina chinesa, a gente tem como clima, então assim, o vento, o calor, a secura, a umidade, o frio, eles são o quê? Eles podem vir a desequilibrar o nosso organismo. E a gente tem também um outro fator, que é o fator alimentar, que é a alimentação. Então, uma alimentação desregrada, uma alimentação excessiva, ele vai levar o nosso corpo a adoecer. E o que acontece quando a gente fala um pouquinho da parte de alimentação, né? Dentro da medicina chinesa, a gente classifica os alimentos de acordo com os seus sabores. Então, a gente classifica como ácido, azedo, doce, picante e salgado.
Além disso, a gente classifica também seguindo a natureza desses alimentos. Então, a gente fala que tem alimentos frios, tem alimentos quentes, tem alimentos úmidos. E a gente levar a um excesso desse consumo, quer dizer, uma alimentação desregrada. Então, uma alimentação consumindo muito alimento úmido, uma alimentação consumindo muito alimento picante, isso vai desequilibrar todo o nosso organismo. E o que nós temos então, pessoal? A gente tem que o leite, para nós, na medicina chinesa, ele é um alimento com característica fria e úmida. Isso significa o quê? Que se a gente levar a um excesso do consumo desse alimento, do leite, a gente pode levar o nosso corpo a ter um desequilíbrio. Aí a gente entra na classificação de 5 elementos dentro da medicina chinesa, que a gente classifica tudo na medicina chinesa de acordo com... Aqui, opa, deu uma pausada aqui a conexão. Vamos voltar. A gente classifica os elementos, né? Os 5 elementos de acordo com madeira, terra, metal e fogo e água. Então a gente começa a colocar todas essas características dos alimentos agredindo um determinado elemento. Então, por exemplo, o leite, né, que é o que nós estamos conversando hoje aqui na live. O leite é um alimento que com uma característica úmida. E a umidade, pessoal, ela vai, em excesso, ela vai levar a um desequilíbrio do nosso elemento terra. E dentro do elemento terra, a gente tem o quê? Baço, pâncreas e estômago. Então, o que significa que se eu apresentar uma alimentação com um excesso de um alimento com essas características úmidas, a gente vai levar a um desequilíbrio do nosso baço, pâncreas e do nosso estômago. Então, quer dizer, a gente vai gerar um mau funcionamento desses órgãos, dessa víscera dentro do nosso corpo. E aí, quando algo não vai bem, o nosso corpo vai produzir determinados resíduos. E aí vai começar a se instalar, a aparecer os determinados sintomas. Para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre isso, eu gosto muito de trazer um pouco da fisiologia energética da medicina chinesa, né? Que para nós chamamos de zanfo, né? Então, aqui, o que acontece? A gente tem baço e pâncreas. Por que eu falo baço e pâncreas? Porque dentro da medicina chinesa eles andam juntos, eles possuem as mesmas características, eles são responsáveis pelos mesmos fatores. Então, a gente tem estômago, baço e pâncreas, que são o quê? Os responsáveis pelo elemento terra. Então, o que faz o nosso estômago? Qual que é a nossa fisiologia, né? O nosso estômago, ele recebe aquele alimento, ele faz o quê? Um armazenamento temporário desse alimento. Então, ele tem uma característica que a gente chama dentro da medicina chinesa de víscera, e depois ele encaminha esse alimento para o baço e pâncreas. Pessoal, baço e pâncreas, eles são o quê? Um zan muito importante para nós, a medicina chinesa. Por quê? Porque eles pegam todo esse alimento e ele é responsável pela transformação e transporte desse alimento no corpo. O que isso significa? Ele vai pegar esse alimento e vai transformar este alimento em energia nutritiva, em Qi nutritivo para o nosso corpo. Então, ele vai separar do alimento o que é puro, né? E aí, essa parte pura que a gente chama, essa parte límpida, ele vai ser usado para todos os processos dentro do nosso corpo, para formar o nosso sangue, para formar o nosso Qi nutritivo. E a parte impura, ele vai ser conduzido para o intestino grosso para ser eliminado na forma de fezes. Vai ser transmitido para a bexiga para ser eliminado na forma de urina. Então, o baço pâncreas, ele tem o quê? Ele tem uma capacidade, né, e uma responsabilidade, né, de transformar e transportar todo esse alimento dentro do nosso corpo. Agora a gente vai falar o seguinte, se a gente tem, então, um elemento com uma característica, né, específica, que ele vai precisar ser digerido pelo baço pâncreas. Se a gente tiver um excesso, então, no caso que a gente está falando do leite,
um excesso de umidade, o que a gente vai fazer? A gente vai sobrecarregar todo esse funcionamento do nosso baço pâncreas. Quando a gente exige demais de um órgão nosso, de uma víscera nossa, a gente leva ele a um desequilíbrio, então a gente leva ele a um mau funcionamento. Quando o nosso corpo tem um determinado mau funcionamento, a gente vai produzir resíduos. No caso do leite, o resíduo que a gente vai produzir, a gente chama de umidade. Então, assim, exagerou no leite, o leite sobrecarregou o funcionamento do baço pâncreas, e aí, como resposta disso, a gente tem um mau funcionamento desse órgão e vai ter a liberação de resíduos. No caso do baço pâncreas, o resíduo é a umidade. Pessoal, e pra gente umidade, na medicina chinesa, é mucosidade. E o que é essa mucosidade? A mucosidade, ela se instala no baço pâncreas, então ela gera aqueles abdômenes distendidos, ela gera os gases. E essa mucosidade, ela pode se espalhar por todo o corpo, tá? Então, assim, dependendo de onde essa mucosidade está instalada, a gente vai ter um sintoma específico. Então, se tiver uma mucosidade que foi para os seios da face, a gente tem a sinusite. A mucosidade que foi para os pulmões, a gente tem o catarro. A mucosidade que foi para o útero, a gente tem os miomas. A mucosidade do ovário, os cistos. Nas articulações, as artrites, as deformações. Os líquidos acumulados é uma mucosidade, são os edemas. Então, essa mucosidade, ela pode se espalhar, que se iniciou por um desequilíbrio do baço pâncreas em virtude de um fator alimentar, ela pode espalhar para todo o corpo. E aí gera todos esses sintomas, tá? Aí o que a gente tem também da evolução dessa mucosidade, né? A mucosidade, ela pode ser transformada para nós, na medicina chinesa, em fleuma. Pessoal, fleuma é como se fosse uma gosma, né? Que ela se acumula. E a forma de acúmulo dela no nosso corpo é os depósitos de gordura. Então, é muito comum também a gente ter depósitos de gordura em virtude do acúmulo dessa mucosidade no nosso corpo. Então, gente, olha o que o leite, né, a característica desse alimento em excesso pode causar. A gente tendo um desequilíbrio em baço pâncreas, a gente pode desequilibrar nosso intestino grosso. Por quê? Porque o baço pâncreas separou o que a gente vai usar, o que foi algo utilizado para as nossas funções, para nutrir o nosso corpo, para formar sangue, e o que a gente não vai usar vai ser eliminado na forma de fezes, então é encaminhado para o intestino grosso. Um desequilíbrio de baço pâncreas vai levar a um desequilíbrio também do intestino grosso. E aí a gente chama de calor no intestino grosso. E aí é o caso que aparecem as diarreias, as constipações. Então, vocês estão vendo que todos esses sintomas que eu tô passando para vocês são todos os sintomas que a gente encontra nas crianças com intolerância à lactose. O que a gente tem, né, gente? O leite, ele é um alimento de difícil digestão. É um alimento que acaba sobrecarregando todo o nosso trato digestivo, tá? Então, ele sobrecarrega toda essa função e ele tem como resposta de toda essa sobrecarga no nosso sistema a formação de mucosidade. Aqui no Ocidente, pessoal, a gente fala, né, que o leite, que nenhum ser humano consegue digerir 100% da lactose, né? A lactose é quebrar, então assim, a gente tem uma certa deficiência na produção de lactase, né, que é a enzima que vai quebrar a lactose, que é o carboidrato, que é o açúcar do leite, né? E nenhum ser humano tem essa capacidade de quebrar essa lactose em 100%. Na medicina chinesa, a gente costuma falar que o leite ele deve ser consumido por quem produz o leite. Então, assim, a mamãe dá pro nenê, né? Perfeito, né? O bebê vai pegar daquele aleitamento materno, daquela fonte de nutrição, vai absorver toda a parte nutritiva, toda a parte energética, né? Pro seu
corpinho que está em amplo desenvolvimento. A vaquinha dá para o bezerro, né? Então a gente costuma fazer isso, essa analogia. O leite só deve ser consumido por quem produz, né? E a gente tem aqui no Ocidente, gente, um consumo excessivo, né, de leite. Então, o que a gente observa, né, que está acontecendo? Chegando, né, um número maior de pacientes com relato de intolerância à lactose. Mas sempre existiu, pessoal. Sempre existiu essa intolerância à lactose, tá? Ela só está sendo agora um pouquinho mais difundida, tem mais testes, tem a ciência toda envolvida, mas ela sempre existiu. O leite sempre foi um alimento que causa indigestão nas crianças, né? Gente, eu sei que isso é um pouco controverso, tá? Mas eu tô dando todo o lado aqui da medicina chinesa, o lado oriental, né? Para vocês entenderem um pouquinho como a gente encara esses sintomas, tá? Então, pessoal, o que a gente tem, então? Uma dificuldade na digestão do leite pela característica, né, que esse alimento apresenta pra gente, de umidade, e aí a gente leva um desequilíbrio de baço pâncreas, de estômago e também de intestino. Então, pessoal, o que a gente tem aí? A gente tem toda a sintomatologia de uma criança com intolerância à lactose. Ela apresenta dor e desconforto abdominal. Ela apresenta muitas vezes cólicas, gases, muitas vezes diarreia ou constipação intestinal. Pode chegar a apresentar o quê? Náuseas, enjoos. Então aqui, pessoal, todos esses sintomas são todos o quê? Desconfortos gastrointestinais resultantes do acúmulo de quê? De mucosidade, resultantes do acúmulo de umidade causado por esse excesso desse alimento, que entra então para a gente como um fator externo de adoecimento. Tem muita gente entrando aí, boa noite para todo mundo que está entrando. A gente tem que diferenciar, pessoal, a intolerância à lactose e as alergias à proteína do leite de vaca, né? As APLV. Então, são coisas diferentes. As alergias, isso a gente pode deixar aí para uma outra live, para a gente passar lá para frente, comentar um pouquinho mais sobre isso. As alergias, elas envolvem todo um processo de sistema imunológico. Tá? Então, assim, dentro da medicina chinesa, a gente teria que entrar também com uma abordagem de todo o sistema imunológico, né? Ela chega, então, a ter também distensão abdominal, deixa ter dores, gases, cólica, diarreia, assaduras, mas assim, pode inchar os lábios, marcas na pele. Então, entra também todo uma exacerbação do sistema imunológico, tá? E a gente pode fazer aí qualquer dia um bate-papo sobre isso, tá bom? Tem bastante gente entrando agora, sejam bem-vindos. Então, pessoal, aí me faz a pergunta, né? E aí, Thalita, parar de tomar leite? Então quer dizer que eu tenho que cessar, tirar totalmente o leite da alimentação? Pessoal, hoje tem, né, todas essas dietas que tiram toda a alimentação. Oi, Fabiane. Boa noite, a mamãe de 3 lá. Então tem as dietas todas rigorosas, tirando todo o excesso de leite. O que a gente tem que pensar, pessoal, é que a gente sempre tem que buscar o nosso equilíbrio, né? Eu não tô aqui nesse bate-papo com vocês falando assim, pessoal, tira leite da alimentação, né? Para o bebê, alimento materno, lógico, aleitamento materno é o melhor alimento para o bebê, mas se a mãe não pode, né? Então, assim, tem todas as fórmulas preparadas, mas a gente sabe que tem uma sobrecarga de todo o sistema digestivo da criança. E aí, qual que é o nosso papel? A gente vai lá e vai dar uma força para esse sistema digestivo. A gente vai lá e vai trabalhar todo o sistema digestivo da criança, né? Trabalhar em cima de todas essas fraquezas, de toda essa sintomatologia. E aí a gente vai na nossa avaliação detectar o que precisa ser trabalhado
E aí a gente coloca os pontinhos específicos, né? Então, assim, eu não tô aqui para falar, não tomam leite, mas para tudo que for excesso, para mostrar para vocês que tudo que é em excesso leva o nosso corpo ao desequilíbrio. Todos os alimentos, excesso, cada alimento com a sua característica, com a sua natureza, vai levar a um desequilíbrio de um determinado órgão, de uma determinada víscera. E aí, pra gente, que eu falei pra vocês que a gente não adoece, né? Não é doença, é sempre uma resposta do nosso corpo que a gente tem frente a um estímulo, né? Então, frente a uma sobrecarga, o nosso corpo vai trabalhar demais para digerir aquilo. O nosso corpo vai trabalhar demais para digerir aquele alimento úmido. O nosso corpo vai trabalhar demais se a gente estiver aqui com uma emoção em excesso, né? Então, a gente sempre tem, gente, que focar o equilíbrio. Isso é medicina chinesa. É focar o equilíbrio. O equilíbrio a gente fala das duas energias que nós temos, né? O yin e o yang, né? Então, assim, levar a um consumo moderado desse alimento é muito interessante nessas crianças, pessoal, que chegam pra gente, que chegam no meu consultório com esse diagnóstico de meu filho está com intolerância à lactose, né? Então, diante da nossa avaliação, então, vou eu lá, Thalita, eu vou avaliar como tá o pulso dessa criança, como que tá a língua, né? Vou perguntar para a mãe, vou ver também todo o meio ambiente em que essa criança está inserido. Isso é um fator de desequilíbrio. Gente, isso é imprescindível, vocês saberem como está o lar dessa criança, como está o território dessa criança, né? Será que ao tomar leite, a hora que ela está tomando leite, ela está passando por algum estresse, alguma preocupação, alguma chateação também? Então, de que maneira que esse alimento está sendo ingerido? Então, isso é muito importante, tá? Porque isso dá desequilíbrio, a gente sabe que tem fatores, assim, essenciais e cruciais para se trabalhar ali nesse ambiente familiar da criança, nesse seu território, né? Então, a gente vai avaliar, vai ver o que está em desequilíbrio e vai tratar. Então, assim, a acupuntura trata intolerância à lactose? Trata, ela resolve? A questão a gente vai trabalhar o nosso paciente, né? Eu costumo falar que a gente não trata a doença, eu não vou tratar intolerância à lactose, eu vou tratar o pacientinho que está na minha frente apresentando sintomas de intolerância à lactose, tá? Então, a gente trata qual que é o nosso objetivo, né? O que eu me preocupo dentro do consultório? Dar um equilíbrio para todo esse paciente. Então, nós nos preocupamos com todo esse funcionamento do baço pâncreas da criança. Então, o que está acontecendo com o baço pâncreas? Está em deficiência? Então, vamos lá. O que a gente tem de pontinho aí para trabalhar? Tem vários pontos, né? Mas nós, acupunturistas, quem é acupunturista que está entrando aí sabe que a gente tem o VC12, um pontinho ali no meio do abdômen da criança para dar uma força para todo esse sistema digestivo. A gente tem o ponto estômago 36 ali no joelho, que vai fortalecer todo o baço pâncreas. A gente tem também um ponto, se for o caso, o estômago 25, que é um pontinho que vai agir diretamente ali em toda a aquecedora inferior. Então aí na nossa avaliação, a gente vai ver qual o desequilíbrio está e onde é que a gente tem que dar toda essa ajuda para o nosso paciente. Então, é fato, a gente consegue sim contornar e o que? Dar um estímulo para o corpo dessa criança a quê? A responder, a reagir diante de todos os sintomas. Né? Lembra que na acupuntura a gente mostra o caminho para o corpo, né? E o corpo segue e vai para a cura. Tá? Então, o meu papel é detectar o que está em desequilíbrio, tentar ver. Então, na anamnese, né, na HMA, a gente vê onde está, assim, se o consumo está excessivo ou não, como ele está, como está o baço pâncreas dessa criança. Então, assim, às vezes, pessoal, uma criança que está com excesso da matriz emocional do baço pâncreas. Então, a gente percebe que aquela criança que está preocupada demais, com pensamentos obsessivos,
E aquilo fica na cabeça da criança, ela dorme pensando em determinada situação, ela acorda pensando, ela relata aquela situação o tempo inteiro para os pais. Então, gente, é um fator emocional aí que está levando ao desequilíbrio do base pâncreas dessa criança. Então, às vezes, ela vai fazer uma ingestão de leite e isso vai cair de uma forma indigesta para ela. Por quê? Porque diante de toda essa matriz emocional que ela está produzindo, o baço pâncreas dela está enfraquecendo. Então, assim, ele já não tá legal. Aí você entra com alimento úmido, né? Então, aí acaba desequilibrando mais ainda. Desequilibrou o sistema, liberou um resíduo. Liberou um resíduo, no caso do leite, mucosidade. E aí, pessoal, vocês já viram, assim, do pediatra, né? Quando a mãe leva no pediatra com algum sintoma de rinite, sinusite, asma, e um sintoma alérgico, né? Ai, meu filho tá com alergia. E aquela catarreira, tudo. E o pediatra fala assim: enquanto ele está em crise, tira o leite ou diminua o leite dessa criança, né? Então, assim, a medicina explica de uma outra forma, mas os chineses já falam isso, né? Há milhares de anos atrás com uma outra explicação. E é essa explicação, né? Se essa mucosidade se espalhar e for para os seios da face, como falei para vocês, sinusite, pulmão, catarro, né? É o resíduo de todo o processo digestivo, né? Então, é muito comum a gente encontrar isso, né? Aí fala, ai, mas ele dá uma explicação ocidental para tudo isso, né, pessoal? Então, assim, o importante é a gente manter o equilíbrio sempre, né? Então, sempre tá atento ali o que a criança tá trazendo, questionando na avaliação o que essa criança está comendo, bem rigoroso mesmo, sabendo como estão as emoções dessa criança, como está o dia a dia e como está ali o ambiente dessa criança, né? Então, intolerância à lactose sempre existiu, né? Tem. Agora ela tá vindo bastante à tona. Então, é por isso que eu quis falar sobre isso com vocês hoje. Pessoal, muito, muito obrigada. Foi um prazer dividir esse tempinho aqui com vocês. Espero ter trazido algumas informações. Para quem é acupunturista que está me assistindo, relembrar algumas coisinhas, né? Ou para as mães que estão assistindo também, sempre é bom umas diquinhas como essa, não é verdade? Pessoal, um beijo para vocês, uma ótima noite, um bom feriado amanhã e até a nossa próxima live.